Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que todos estejam muito bem. Pessoal, na semana passada a gente falou sobre superação, não é isso? Então você enfrentou uma situação diferente, um problema, né? E você teve uma superação que aí conseguiu te tirar então daquela situação, tá? Nesse mesmo condicionante, né, com relação à questão de superação, eu falo que um problema muitas vezes ele pode deixar a gente dentro de uma situação que você está um pouco nervoso, né? Até trazendo também um tema, né, de algumas semanas atrás, quando a gente falou sobre o nervosismo, né, de quais as atitudes você tem que ter, né, que, por exemplo, para não responder um e-mail nervoso ou um WhatsApp, né, não responda de forma nervosa, porque depois ele acaba se arrependendo, né, sobre essa situação, tá? E aí, o que eu queria trazer para vocês, né, pessoal? Então, sobre exatamente essas situações que te tira de uma zona de conforto, que te deixa numa situação um pouquinho diferente, tente extrair a melhor possibilidade. O que você tem realmente da essência, do extrato daquele tipo de situação, onde você vai conseguir visualizar talvez de forma diferente, tá? Deixa eu trazer algumas situações de exemplificação, né, de exemplo, né, para vocês, para poder entender, tá certo? Pessoal, então assim, vamos lá. Numa situação que você está nervoso, né, que você está com medo, então, nesse momento, analisa e avalia com bastante cautela, com todo cuidado, porque quando você tem medo, existe uma tendência muito grande a você cegar, né? A você deixar de observar todas as situações. Isso te induz, às vezes, a ter uma decisão equivocada, uma decisão errada, né? Então, nesse momento, avalia com bastante cautela e bastante cuidado para você poder tomar uma decisão que seja correta, tá? Então, na situação de medo, cautela e cuidado. Isso, ele fica mais aguçado, tá? Então, é um ponto que é importante estar observando. Tá? Na raiva, né? Então, na raiva, o que acaba acontecendo, né? Então, assim, utiliza mais a coragem, né? E a astúcia que você vai ter, né? Aquele momento de raiva, às vezes, te leva a ter atitudes que você não faz no seu dia a dia, né? Um momento de raiva, né? Você estava com raiva, você se dispõe a fazer coisas que você talvez não faria no seu dia a dia, né? Então, são situações diferentes, que pode ter soluções diferentes daquilo que você tinha no seu dia a dia. Tenta observar, né, nesse momento, quais seriam então essas ações? O que seria das possibilidades, tá, para você poder tomar essa decisão, ok? Né? No desespero, né? Então, use mais a observação e ative o raciocínio. Então, em situações desesperadoras, né, é uma das questões que às vezes a gente bloqueia tudo, né? A gente começa a ter aquela visão de túnel. Nesse momento, tenta então utilizar mais o raciocínio, né? Então, utiliza, né, ativa, né, essa parte, traz para a consciência e ativa mais a parte do raciocínio, né, e a parte da observação. Tenta ver o cenário como um todo, não fica focando apenas em um ponto, né? Olha de forma mais ampla, mais ampliada, porque pode ser que você consiga ter soluções mais efetivas, né, com relação a essa questão que você vai estar passando, tá bom? E aí, só para reforçar ainda mais aquele vídeo anterior, né? Olha que interessante, né? O Einstein, ele tinha uma frase, né, que ele pegava, ele colocava, é uma forma, né, de raciocínio, que ele falava assim, ó: nunca dê a solução no mesmo momento que você descobriu o problema, né? É lógico, tem situações que a gente tem que ter alguma resolução, tá? Mas se você tiver a possibilidade, né, se você descobriu aquele problema, né, esse desafio, né, essa situação diferente, não dá a solução na mesma hora. Pondera, pensa. Se você tiver realmente esse tempo, né, as resoluções que elas saem na hora podem não ser as melhores, podem não ser as mais acertadas. Pode ser que você se arrependa posteriormente sobre essa decisão tomada, né? Que aí a gente fala, poxa, decidi errado, né? Então são essas questões que podem ser evitadas nesse sentido, tá? De ter a cautela e o cuidado para poder tomar a decisão correta nesse sentido, tá bom? E aí, seguindo aquele mesmo formato, né, que a gente falou nos vídeos anteriores, né? Se você já passou por situações dessa, se você conseguiu ativar, né, um desses filtros diferentes, coloca aqui na observação, coloca aqui nos comentários, né, aqui pra gente poder compartilhar com outras pessoas e as pessoas poderem absorver também esse seu conhecimento e poderem aplicar posteriormente, né, no dia a dia deles, tá bom? Então é isso daí, pessoal. Tenham todos uma excelente semana, que seja muito abençoada com muitas coisas boas. Vamos lá!